Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Júnior e sou professor de Ciências e nós vamos tratar aqui nessa aula sobre o assunto da classificação biológica. Então, o objetivo da classificação biológica é o seguinte: ela tem como meta organizar o conhecimento sobre a biodiversidade de forma a classificar os seres vivos por meio de critérios que reflitam a história evolutiva dos grupos de seres vivos, auxiliando, por exemplo, na compreensão dos processos evolutivos. Mas esse assunto da classificação biológica, ele foi debatido, ele foi discutido já há muito tempo atrás. Então, essa discussão, ela se deu primordialmente mais ou menos no terceiro século antes de Cristo, por meio de Aristóteles, que foi um dos filósofos da Grécia Antiga. E o Aristóteles, ele se destacou nas suas contribuições às ciências naturais por meio dos diversos trabalhos que ele fez sobre a biologia dos seres vivos. Então, o Aristóteles, ele foi um dos pioneiros na criação de um sistema de classificação onde ele organizava os seres vivos em grupos hierárquicos com base em diferentes critérios, como por exemplo, pelo tipo de nutrição, pela forma do corpo e pelo local onde esses seres vivos viviam. Bom, esse modelo que o Aristóteles criou, ele perdurou por muito tempo. Ele durou cerca de mais de 2000 anos, ou seja, ele foi desde o terceiro século antes de Cristo até mais ou menos os séculos 14 e 16, que foi ali na época do Renascimento. Bom, aí com a era dos descobrimentos, mais regiões do mundo passaram a ser exploradas e mais espécies foram sendo conhecidas. E daí aumentou-se consideravelmente o trabalho de classificação dos seres vivos. Bom, aí cada vez mais os naturalistas foram percebendo as características semelhantes e as diferenças entre os indivíduos, levando a uma ampliação dos sistemas de classificação. Então, um dos naturalistas da época que se destacou foi esse aqui, ó, o Carl von Linné, que ele viveu em 1707 a 1778 depois de Cristo. Ele propôs um sistema de classificação biológica para os seres vivos, cujos níveis hierárquicos são usados até os dias de hoje. Então veja o tamanho da influência do Linné, que como a gente vai ver, ele é conhecido na língua portuguesa como Linneu. Bom, para nomear cada espécie, o que o Linneu ele fez? Ele propôs o uso de dois nomes, originando os nomes científicos que são usados atualmente. E esse conjunto que o Linneu criou, esse conjunto de regras, para se dar nomes às espécies, é conhecido como nomenclatura binomial. Então foi por meio das regras do Linneu que foi possível uniformizar e universalizar o nome científico das espécies. Porque, por exemplo, nós sabemos que tem países que falam língua inglesa, tem países que falam língua espanhola, tem países que falam alemão. Aliás, tem um país que fala alemão, que é a Alemanha, vários países que falam francês. Então, cada língua ela tem um nome para uma determinada espécie. Por meio das regras que o Linneu criou, isso daí foi uniformizado e foi universalizado. Então, essa que é a vantagem daquilo que o Linneu criou como legado para nós até os dias de hoje. O campo de pesquisa que identifica, descreve, nomeia e classifica os organismos, ele é chamado de taxonomia. Do grego, taxis significa ordenação e nomos significa regra ou código. Bom, taxonomia é considerada uma prática muito antiga. O Aristóteles, que a gente já citou alguns instantes atrás, e o Linneu, eles podem ser considerados taxonomistas
e eles utilizavam diferentes critérios de acordo com a visão deles para classificar as espécies. Então, a partir da teoria da evolução, que foi proposta pelo Darwin, pelo Wallace, em 1858, os cientistas começaram a considerar o critério de ancestralidade comum. O critério de ancestralidade comum para definir o grau de parentesco das espécies. E assim poder classificar essas espécies. Então, dessa forma, a classificação do mundo natural ganhou um novo significado para os taxonomistas, que passaram a ter como objetivo não apenas identificar, descrever e nomear novas espécies, mas também classificá-las representando a história natural dos seres vivos, ou seja, as relações de parentesco entre as espécies. Bom, aí com o avanço dos conhecimentos na área da biologia molecular e da genética, os cientistas eles foram aprimorando os sistemas de classificação biológica, criando sistemas com base em sequências de DNA. Vamos falar então sobre o sistema de classificação do Linneu. Bom, o Linneu ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Então nós temos aqui uma imagem, né, de uma publicação que o Linneu ele publicou em 1735, que se chamava Systema Naturae, onde o Linneu ele propôs um sistema de classificação e de nomenclatura dos seres vivos que pudessem refletir a ordem natural, com base no fixismo. Bom, o fixismo é aquela ideia de que as espécies permanecem imutáveis, diferentemente da evolução, que acredita que as espécies se modificam com o tempo. Mas, embora o sistema do Linneu ele apresentasse muitas limitações, né, de classificação, o sistema dele, né, as regras de classificação do Linneu, elas foram amplamente aceitas pela comunidade científica da época. Por quê? Porque o Linneu ele propunha que as espécies fossem identificadas pelos nomes científicos e em latim. O latim, que era considerado uma língua morta e que não estava sujeita a mudança com o passar do tempo. Então, o que o Linneu conseguiu foi evitar esse tipo de conflito, de nomenclatura. O Linneu ele propôs uma regra que universalizou o nome das espécies. Então, o Linneu ele criou categorias taxonômicas para classificar os seres vivos. E esse sistema ele teve base na ideia aristotélica da hierarquia. E ele permite identificar os seres vivos em níveis mais inclusivos, até aos mais específicos, conforme a gente pode ver aqui nessa ilustração aqui. Então, dessa forma, as categorias taxonômicas são grupos de tamanhos variáveis, nos quais os organismos eles são incluídos de acordo com a quantidade e a qualidade das características compartilhadas. Então, por exemplo, aqui na imagem nós vemos aqui o reino, e ele é aqui a maior categoria taxonômica desse sistema, e ele também é mais abrangente. Ele é bem mais abrangente, e ele é seguido pelas categorias do filo, da classe, da ordem, família, gênero e espécie. Bom, essa última aqui, a espécie, é considerada a unidade básica da classificação, agrupando os organismos em categorias únicas, conforme a gente pode ver aqui na ilustração. Isso é, com características que não são encontradas em nenhum outro ser vivo. Então, quanto mais os níveis das duas espécies compartilham, maior é a sua proximidade taxonômica. E isso ocorre desde reino até gênero. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente observa que conforme a gente avança aqui da espécie, vindo aqui para reino, a diversidade nós podemos observar que ela aumenta, enquanto que as proximidades de relação, de parentesco, diminuem.
Então agora vamos falar sobre regras de nomenclatura. A comunidade científica ela utiliza então uma nomenclatura para designar as espécies. Então, visto que existem muitos cientistas ao redor do mundo, e embora eles falem diferentes línguas, como eu já disse aqui, né, inglês, espanhol, francês, etc., os cientistas eles estudam as mesmas espécies. Então, no começo do século XX foi adotada uma nomenclatura biológica universal, fundamentada em regras internacionais com base nos trabalhos do Linneu que a gente já citou aqui. As principais regras dessa nomenclatura são as seguintes: que os nomes científicos eles devem ser escritos em latim e com destaque. Essa nomenclatura ela vai ser binomial, ou seja, todo ser vivo ele deve ter o seu nome científico formado por pelo menos duas palavras. A primeira aqui ela vai indicar o gênero e a segunda indica um nome específico, chamado de epíteto específico. É o conjunto dos dois nomes que compõem o nome da espécie. E reparemos o seguinte, que o nome do gênero, que é esse aqui que está lá dentro do quadrado vermelho, por exemplo, ele é escrito sempre com a inicial maiúscula. Já o epíteto que está aqui dentro desse quadrado azul, ele é um termo específico e ele é indicado sempre com letra minúscula, como nós podemos ver aqui. Os dois aqui eles devem ser escritos em tipo itálico, tá, pessoal? E na indisponibilidade dessa função aqui do itálico, em tipo sublinhado. Mas aqui nós tivemos o recurso do itálico. Então, por exemplo, na língua portuguesa, se a gente for pegar um exemplo prático, na língua portuguesa a gente tem esse inseto aqui, que é a mosca doméstica, né? É o nome popular de uma espécie comum de inseto. Bom, na língua inglesa, ela é chamada de housefly. Essa mosca ela é chamada de housefly. Em alemão é chamado de Stubenfliege. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é o que tá escrito, né? Eu sei pronunciar o inglês, mas o alemão eu juro que não é o meu forte. Bom, então nós temos diferentes nomes, como nós podemos ver, para a mesma espécie. Em qualquer idioma, o nome científico da mosca será musca domestica, em qualquer idioma. Então, no sistema de classificação com base no proposto pelo Linneu, essa espécie dessa mosca aqui, ela pertence ao gênero Musca. Pertence ao gênero Musca. E a família é a Mucidae, ou seja, dos mucídeos. A ordem é dos Diptera. A classe é o Insecta, dos insetos. Filo Artrópoda, dos artrópodes. E o reino Animalia, dos animais. Bom, aí nós podemos entrar agora num conceito importantíssimo que é o conceito de espécie. O conceito biológico de espécie ele pode ser definido como um conjunto de organismos que compartilham um número elevado de características em comum e que podem naturalmente cruzar entre si, originando descendentes férteis. Então é importante isso, essa definição do conceito de biológico de espécie é bem clara nesse sentido. Então vamos falar aqui agora sobre os reinos da natureza. Nos últimos anos, com os avanços da biologia molecular e da genética, a sistemática e a classificação biológica vem sofrendo inúmeras modificações. Então, muitos grupos de seres vivos estão sendo reclassificados, além de haver incertezas sobre as relações filogenéticas entre vários grupos. Então, o trabalho do Linneu, ele propôs a classificação dos seres vivos em dois grandes grupos, que é o Animale e o Vegetabile.
Então, a partir daí, muitas outras classificações foram sendo criadas. Então, nós podemos destacar, inclusive, aqui o sistema de classificação desse cientista aqui, ó, que foi o Robert Whittaker, que ele viveu em 1924 até 1980. O sistema de classificação do Whittaker, ele é composto de 5 reinos, que é o reino Monera, o reino Protista, o reino Plantae e o Animalia, e também o reino Fungi. Nessa classificação aqui proposta pelo Whittaker, ela foi adotada a partir de critérios de organização celular, ou seja, procariontes e eucariontes, e também formas de nutrição, seja por meio de fotossíntese, ou absorção ou ingestão. Como não existe consenso sobre as definições dos reinos, então aqui no caso dessa nossa apostila, dos nossos livros aqui, nós optamos por adotar a classificação do Robert Whittaker, que foi modificada em 1998 por Lynn Margulis e também pelo Karl-Heinz Schwarz. Então, a partir dessa classificação, houve outras modificações e atualizações que vão ser estudadas nas aulas posteriores a essa. Então, essa foi a nossa aula sobre classificação biológica. Nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para todos vocês e até a próxima aula.